Com as bênçãos de Deus, damos início à 110ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Dr. Alexandre Amaral a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, aproveitando da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmo 150. Louvai ao Senhor no seu santuário, louvai-o no firmamento da sua virtude, louvai-o nas virtudes dele, louvai-o segundo a multidão da sua grandeza. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 15, 1. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 28, caput. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente de situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloco em discussão a ata da 109ª sessão ordinária, realizada no dia 24 de agosto de 2015. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que foram favoráveis, permanecem como estão, os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 109ª sessão ordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos e suas respostas. Ofício 04-301/2015, que responde ao requerimento número 192, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. 1. Porque mesmo com a senha para atendimento que foi emitida dentro do horário de atendimento da vacinação, as mães Mariane Vitória da Silva Butieri e Adriana Gomes de Lima Butieri não foram atendidas? Resposta. A servidora Célia Márcia Todeschini, técnica de enfermagem, atendeu na data do dia 28 de julho de 2015, no período da manhã, a senhora Adriana de Lima Butieri e sua filha Mariane Vitória da Silva Butieri, acompanhadas pela avó Adriana de Lima Butieri, onde a mãe relatou que sua filha estava com tosse e não havia passado bem durante a noite, mostrando insegurança com relação à vacina a ser aplicada. Visando o bem-estar da criança, a servidora Célia orientou que a mãe voltasse no período da tarde para tentar uma vaga com o doutor médico pediatra Enéas Garcia Fuentes para avaliação da criança. A mesma compareceu e conseguiu ser atendida pelo pediatra, lembrando ainda que, ao retornar no período da tarde, retirou a senha para atendimento médico pediátrico e não retirou a senha para atendimento na sala de vacinação. 2. A funcionária tinha conhecimento de que as munícipes estavam no local desde o período da manhã, pois foi ela quem solicitou que a criança passasse pelo pediatra antes de ser vacinada. Diante disso, como pode ser dispensada as munícipes que estavam com a senha liberada para atendimento? Resposta. Nenhum município ficou sem atendimento pela sala de vacinação, conforme consta nos registros de nossos arquivos e anotações em prontuários. Todos que obtiveram senha específica da sala de vacina dentro dos horários foram atendidos. Quando pediram para a senhora Adriele a senha emitida pela recepção, a mesma se negou a apresentar e foi embora. Porém, antes de sair do centro de saúde, a avó senhora Adriana Gomes de Lima Butieri gritou e discutiu no saguão da recepção com a servidora Andréa de Lima Pereira, técnica de enfermagem. Informamos ainda que no dia seguinte a mãe retornou com a criança e foi atendida, orientada com relação às reações das vacinas aplicadas em sua filha. Três. Se a vacinação é feita até às 15 horas e a senha também é liberada antes desse horário, não seria a obrigação dos funcionários realizar o atendimento? Resposta. A senha para a vacina são entregues até às 15h30 para dar tempo de concluir o atendimento. 4. Se sim, por que isso não ocorreu? Resposta. Todos são atendidos quando retiram a senha dentro do horário estabelecido. 5. Se não, qual a justificativa? Resposta. A mesma não retirou a senha específica para a sala de vacinação. 6. Existe a possibilidade do horário de vacinação ser atendido às 16 horas? Resposta, não. 7. Se sim, a partir de quando? Resposta prejudicada. 8. Se não, por quê? Resposta. O horário para a retirada das senhas é até às 15h30, para dar tempo de concluir o atendimento. Além das aplicações de vacina, são realizados outros serviços dentro da sala,
como limpeza terminal e concorrente, lançamento da vacina no sistema de informação, regulagem das temperaturas da câmara de vacina, conferência de lotes de validade, contagem de doses, preenchimento de mapas de reposição de materiais. Os pacientes que chegam após as 15h30 são encaminhados pelas recepcionistas à sala de vacina para orientação. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 04-302/2015, que responde ao requerimento 193/2015, de autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral. 1. Quando foi realizada a última manutenção ou reforma do campo do Lidel? Resposta, ano 2013. A possibilidade da reforma do gramado do campo do Lidel? Resposta, sim. 3. Caso positivo, quando será feita a reforma? Resposta. Após a conclusão das obras e liberação do campo de futebol Tarcísio Marinho e Alcântara da Vila Paraíso, serão realizados estudos para verificar a viabilidade de execução para o exercício de 2016. 4. Se é negativo, por quê? Resposta, prejudicada. Ofício 04-304, que responde ao requerimento 195, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. 1. Quais são os carros que realizam o transporte de pacientes para hospitais localizados em outras cidades? Favor enviar relação e o último laudo de vistoria. Relação dos veículos. Gol DBS 8531, Gol DKI 0469, Prisma DKI 0474, S10 Ambulância, EOB 0151, Combo DKI 0465, Combo DKI 0463, Combo CZA 5422, Ducato Minibus, DJM 7355 e Citroën Jumper FDU 7120. A Prefeitura tem realizado a manutenção dos referidos carros? Resposta, sim. 3. Se sim, favor enviar notas fiscais referentes aos consertos. Resposta. A manutenção dos veículos é realizada na oficina do Departamento de Transportes. 4. Caso negativo, favor especificar o motivo. Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 04-303/2015, que respondeu ao requerimento 194, da autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral. 1. Qual o critério para a concessão de licença para trabalho com táxi no município? Existência de vagas. 2. Elencar de forma pormenorizada as licenças concedidas nos últimos 3 anos, eventuais substituições de nome, indicando a data da concessão e alteração e o nome do benefício local de atuação. Resposta segue relatório anexo. 3. Gentileza informar o motivo da negativa de licença ao senhor João Batista Grupo e após o requerimento formal apresentado pelo mesmo, houve alguma nova concessão? Resposta. Na ocasião do pedido, as vagas estavam preenchidas. Após a apresentação do requerimento forma, foi concedida uma licença. 4. Alguma licença foi concedida após tal negativa? Se sim, justificar o motivo, já que a informação era de que não havia ponto de táxi disponível. Detalhar se houve alguma baixa de táxi. Resposta. Houve 2 baixas de táxi. Com uma concessão está em aberto, aguardando a manifestação do Sr. João Batista Grupo. 5. Detalhar o nome e locais de operação de cada táxi ativo no município. Resposta segue relatório anexo. 6. É de conhecimento do Sr. Prefeito que pessoas de Vargem Grande conseguiram a concessão de táxi em alumínio exploram tal atividades em detrimento de outros aluminenses que desejam explorar esse serviço e que tiveram pleito negado? Resposta. No caso específico, na época da concessão, o requerente residia no município de Alumínio. 7. A Prefeitura sabe indicar quem está atuando com a licença concedida ao taxista Milani, já que o mesmo está residindo fora do município? Houve transferência da aludida licença ou revenda da mesma? A Prefeitura sabe quem opera com o ponto de táxi citado? Resposta. O taxista Milani efetuou a baixa e a mesa foi concedida ao Sr. Gregório Russo Fonseca, portanto, desconhecemos qualquer irregularidade. Requerimento, ou melhor, ofício 04-305/2015, que responde ao requerimento 196/2015, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti. 1.
No ano 2013, a Vigilância Epidemiológica do Estado enviou vacinas antirrábicas para o município de Alumínio? Se sim, quantas e em que data? Se não, por quê? Enviar documento de envio com o número de vacinas enviadas e data. Resposta: sim. Em 2013, o Ministério da Saúde, por meio do Grupo de Vigilância Epidemiológica, enviou ao município de Alumínio 4.000 doses de vacina antirrábica em agosto de 2013. A campanha foi realizada de 23 de setembro a 4 de outubro e foram vacinados 1.938 cães e 209 gatos. E o restante das doses não foram jogadas no lixo, e sim devolvidas ao GVE, que as redistribuiu, uma vez que estavam mantidas em boas condições e dentro do prazo de validade. 2. No ano 2014, a Vigilância Epidemiológica do Estado enviou vacinas antirrábicas para o município de Alumínio? Se sim, quantas e em que data? Se não, por quê? Enviar documento de envio com o número de vacinas enviadas e data. Resposta: sim. Em 2014, o GVE nos enviou 3.000 doses de vacina no final do mês de outubro. 3. No ano 2015, em que data será enviado pela Vigilância Epidemiológica do Estado as vacinas antirrábicas e qual será a quantidade? Resposta: para o ano 2015, o Ministério da Saúde nos informou, por meio de ofício circular IPI-DG, que a vacina estará disponível no Brasil a partir de setembro de 2015, que o Estado de São Paulo não se enquadra nos critérios de risco epidemiológico, uma vez que o último caso de raiva canina notificado no Estado de São Paulo ocorreu em 1994, sendo considerada área controlada, e, portanto, não terá prioridade no recebimento das vacinas e que a mesma só estará disponível para a realização das campanhas a partir de novembro de 2015 e primeiro trimestre de 2016. Quatro. Porque até a presente data, as vacinas antirrábicas do ano 2015 ainda não foram enviadas para o município de Alumínio? Resposta: respondido na questão anterior. 5. Senhor Prefeito, por que a campanha de vacinação 2014 não teve a devida divulgação e foi realizada de forma ineficaz, deixando de atingir os milhares de cães e gatos que existem em nosso município? Resposta: em 2014 não foi realizada a campanha em virtude do recebimento das vacinas no final do mês de outubro, não havendo tempo hábil para a realização da campanha. 6. Enviar o registro de todas as vacinas que foram aplicadas nos animais em 2014, com o número de atendimento, nome dos animais e bairros onde a vacinação foi realizada. Resposta: relatório anexo com informações sobre o número de animais vacinados, cães e gatos e por bairro. Nesse tipo de atividade não são solicitadas informações como nome, endereço, RG, etc. dos animais. 7. Enviar documento do recebimento das vacinas dos anos 2013 e 2014. Resposta: cópia dos documentos anexa. 8. Informar se foi instaurado algum processo administrativo para apurar a responsabilidade pelo descarte das vacinas antirrábicas, se sim enviar cópia, se não informar por quê. Resposta: as vacinas não foram descartadas, elas estão armazenadas, refrigeradas e aguardando posição do Grupo de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo sobre o destino das mesmas. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Ofício 04-307, que responde ao requerimento 199 de autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral. Informando que o serviço de instalação de novas luminárias somente poderá ser executado após a conclusão do certame licitatório, que contará, ou melhor, contratará a empresa para manutenção e expansão elétrica em rede pública. Vale lembrar que esse tipo de serviço será submetido à análise para fins de verificação da existência de capacidade orçamentária e financeira. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Ofício 04-306, que responde ao requerimento 197 da autoria da doutora vereadora Ana Paula Neto Marchetti. A. Foi registrado boletim de ocorrência sobre os fatos narrados, ou seja, abertura de vala de 3 metros de profundidade, com cerca de 2,5 metros de largura, uma extensão de 40 metros quadrados, na próxima chácara Santa Rita, localizada na estrada de Irineu de Resende. Resposta: sim, cópia anexa. B.
Foi comunicado à Polícia Ambiental e à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, da região de Sorocaba, assim quando enviar cópia do protocolo do documento enviado. Resposta. Houve comunicação à Polícia Ambiental, conforme cópia do ofício protocolado em anexo. Com relação à Secretaria do Meio Ambiente do Estado, entendemos não haver necessidade, eis que o Departamento Municipal do Meio Ambiente adotou as medidas pertinentes. D. Se não justificar o motivo. Resposta. Respondido no item B. E. As pessoas envolvidas já foram acionadas para fechar a vala escavada? Se sim, quando irão iniciar a obra? Se não, por quê? Resposta. Não. A vala é prova material do crime, o qual está em fase de inquérito policial com posterior envio ao Ministério Público para a propositura de ação penal pública em desfavor do autor. Nesse passo e durante a instrução probatória do processo judicial penal, pode ocorrer necessidade de realização de perícia e, nesse caso, estando a vala fechada, a prova pericial será prejudicada, além de ocorrer a alteração da cena do crime. Salienta-se que a Polícia Militar Ambiental também realizará verificação em loco para lavrar as multas ambientais e administrativas, com posterior envio ao Ministério Público, o qual poderá acionar a CETESB para a realização de perícia técnica. F. A Prefeitura pretende fechar a vala? Se sim, quando? Se não, por quê? Resposta. Já respondido no item D. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, Prefeito Municipal. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei 9/2015, que dispõe sobre a publicação dos requerimentos e suas respostas no Diário Oficial do município. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 238/2015 requer que seja respeitado o número de silêncio pelo falecimento do senhor Benedito Fernandes Garcia, ocorrido no dia 25 de agosto de 2015, de autoria do doutor vereador Alexandre Amaral. Requerimento 239/2015 requer que seja respeitado o número de silêncio pelo falecimento do senhor Gilberto França, conhecido como Jacaré, ocorrido no dia 27 de agosto de 2015, de autoria dos vereadores Renatinho Watanabe e Eduardo Bosco. Requerimento 240/2015 requer um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Noemi Teodoro dos Santos, ocorrido no dia 26 de agosto de 2015, de autoria dos vereadores Renatinho Watanabe e Eduardo Bosco. Passaremos então ao minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Benedito Fernandes Garcia, do senhor Gilberto França, conhecido como Jacaré, e da senhora Noemi Teodoro dos Santos Pereira. Pois não, vereador? Silene Santos, na data de ontem. Só morte cerebral. Não. Não pode ainda. Morreu. Vai fazer que hoje em dia. Retiro o pedido, excelência. Pois não, vereadora. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 241/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a necessidade de duplicação da rodovia Raposo Tavares, que existe há 20 anos e que nesse período vemos que a duplicação tem sido adiada e o prazo para sua conclusão tem sido prorrogado por diversas vezes. Considerando que as obras de duplicação realizadas até agora vêm privilegiando outras localidades e o trecho entre Sorocaba e São Roque tem recebido apenas obras paliativas, fez a revelia da população sem consulta ou audiências públicas. Considerando que em agosto de 2015 foram realizadas obras no principal acesso da cidade, mais precisamente no quilômetro 74, obras que alteram significativo trevo existente na entrada da cidade, deixando-o perigoso e muito confuso.
Perigoso e confuso porque para os veículos leves e pesados que pretendem sair do centro para o bairro Pedágio ou para Sorocaba tem que atravessar duas pistas, a pista de retorno e a pista de veículos sentido Sorocaba capital, sendo que nos horários de maior intensidade provoca estrangulamento no trânsito no local. Já para os que querem seguir para o Distrito Industrial de Boquituba, são 3 pistas a serem cruzadas. Confuso também porque no sentido capital interior, no referido trevo, a pista expressa é a mesma que dá acesso ao centro do município de Alumínio, fazendo com que os motoristas que seguem para Sorocaba sejam obrigados a parar e esperar a liberação da única pista existente, já que a segunda dá acesso a Boquituba. Diversos moradores e motoristas profissionais nos relatam que as obras no local potencializaram ainda mais o risco de acidentes no local, uma vez que agora a entrada é em curva, num ângulo que dificulta a visibilidade da aproximação de veículos que estão na rodovia a ser cruzada. É que requer da mesa ouvido plenário seja oficiado a ODR e a empresa VOS solicitando o seguinte pedido de informações. O ODR aprovou o projeto e as obras realizadas no trevo de entrada do município de Alumínio. 2. A possibilidade da concessionária agendar nessa Câmara Municipal uma audiência para expor e explicar as mudanças havidas no acesso. 3. É possível rever as alterações procedidas no referido trevo? 4. Senão por quê? Sala, sessões, vereador Orlando Silva, 28 de agosto de 2015. Eduardo Bosco, vereador. Peço para discutir o requerimento, presidente. 5 minutos com a parte. Bom, foi parabenizar a Vossa Senhoria pela iniciativa do requerimento. Sem sombra de dúvidas, quando a VOeste começou a trabalhar lá, eu também confesso, quando eu soube que a CBA havia doado uma área para a construção do novo trevo e quando as empresas começaram a atuar ali, se criou uma grande perspectiva da população. A primeira é que todos achávamos que seria uma passagem por sistema de viaduto, que não seria uma passagem de nível como foi mantida. Para surpresa de todos, fizeram ali um trevo que, ao meu ver também, como o vereador muito bem colocou aqui, não sei se por falta de costume, mas aparentemente complicou um pouco mais a situação. Até que talvez tenha aliviado o risco de colisões dos veículos que venham de Mairinque, mas assim, não foi um trevo que a gente tem ouvido bastante reclamação. Então, acho oportuna até a sugestão do vereador para que se marque uma audiência pública, mas que essa audiência pública não se resuma apenas à construção desse trevo e de eventuais melhorias, que certamente populares poderão trazer aqui nessa audiência. Alumínio, se você for ver aqui ao longo, desde que se implantou a Praça do Pedágio, que se começou a terceirização, Mairinque agora foi anunciado que deve haver a questão da duplicação. Mairinque teve um movimento forte por força do óbito lá de uma adolescente na pista, mas o alumínio ainda suporta hoje, ao longo da rodovia Raposo Tavares, se você pegar o trecho de Itapetininga até São Paulo, o alumínio é a cidade que, muito embora a rodovia apresente melhorias, mas pelo que o povo aluminense paga, nós não recebemos nada. O ônus integral, o cidadão de alumínio tem suportado. Nós somos os únicos que pagamos pedágio para ir de um ponto na cidade em outro. Se você vier de uma área na outra, do Recanto dos Passos, por exemplo, para a cidade, você paga, para a zona rural, ou você corta, ou você também paga. E somos o trecho que não recebeu benfeitoria nenhuma, embora tenha inúmeros veículos que hoje você não... Nós não temos uma passagem decente, já foi questionado aqui a questão de implantação de semáforos. Nós não temos. Se você for atravessar ali no Mouré hoje, é um inferno uma hora dessa. Se você for atravessar nesse trevo novo, é complicado. Você pega outro cruzamento na saída do desvio, é complicado. Ali no Chimar, é proibido. Mas não tem como você inibir que as pessoas façam. Porque a não ser pessoas que já tiveram algum tipo de problema ali, não fazem. Ou uma multa, ou uma colisão. Mas a maioria das pessoas fazem. Então a gente aprova assim, o requerimento aqui do vereador, que merece ser aprovado, e tenho certeza que será. Mas assim, presidente, antes de haver essa convocação, eu acho que seria oportuno, até tem o deputado Márcio Camargo, companheiro do nosso amigo Beto aqui, que tem uma frente parlamentar, que nessa audiência pública se debata a questão do trevo aí, mas a gente aproveite para trazer a população encher aqui e mostrar para o Oeste que nós não aguentamos pagar um pedágio de R$ 7,40 hoje para você cruzar dentro do seu próprio município. Ou ter que enfrentar um desvio que em muitos horários ele é mais
movimentada do que a própria rodovia, porque todo mundo corta o pedágio, porque é um absurdo você ter que pagar um pedágio de R$ 7,40 para você ter que se deslocar, por exemplo, para Brigadeiro Tobias. E nós estamos há quanto tempo suportando isso, e vem a VOeste e faz um trevo desse, que, sinceramente, não resolve. Pode até amenizar em 5% dos problemas, mas que está muito aquém dos encargos e dos ônus que a população de Alumínio recebe com essa malfadada terceirização, essa concessão dessa rodovia. Deixaram para nós o pedágio, com muito esforço conseguimos manter a base rodoviária. O vereador Eduardo lembra aqui que foi contato, acho que teve até moção de apelo para que se mantivesse, e nós não temos nada. Então, assim, né, que essa audiência pública, presidente, aproveitando o gancho, que não se restrinja a isso. Acho que o vereador Beto pode até convidar aqui o deputado que esteve em Mairinque. Eu não pude comparecer, não sei se o prefeito de Alumínio compareceu, mas eu sei que prefeitos da região compareceram nessa audiência pública, para que a gente possa ganhar força e tentar modificar. Então, fugindo um pouco do tema, mas evidentemente atrelando a questão da rodovia, fica aqui os nossos parabéns, vereador, e deixando esse pedido a Vossa Excelência. Obrigado. Peço para discutir. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Parabenizo o vereador também pelo requerimento e faço considerações aqui no sentido, em conivência aqui com o vereador doutor Alexandre. Nós estivemos realmente nessa audiência pública, na frente parlamentar, eu, o vereador Beto, o vereador Eduardo da Delegacia, o vereador Renato Watanabe, e nós pudemos ver que realmente ali eles estavam discutindo vários pontos em relação à duplicação da Raposo Tavares. Então, eu acho que seria interessante mesmo essa audiência, mas que a gente não discutisse só essa questão do trevo e toda essa questão da duplicação da Raposo Tavares. Mesmo porque teve uma manifestação do nosso governador que falou que a duplicação chegaria até São Roque. Então, eu acho que nós precisamos juntar forças, né, e reivindicar que essa duplicação venha até o nosso município. Porque, se nós formos ver, assim como o doutor Alexandre falou, o nosso município é o mais penalizado, porque hoje nós temos o pedágio aqui dentro, né, e os munícipes de Alumínio têm que pagar esse pedágio. Então, eu acho muito oportuno e penso que também nós deveríamos fazer forças com essa frente parlamentar lá do deputado, né, Márcio Camargo, juntamente aí com o vereador Beto e todos os outros vereadores, para que a gente some forças e, quem sabe, consiga que essa duplicação seja antecipada. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento 241, discussão. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. São vários os temas que a gente tem que deliberar. Por exemplo, na questão, eles implantaram uma travessia em nível, né, aqui no nosso trevo, que pode não ser a melhor das opções, mas para quem trabalha na delegacia de polícia e faz as ocorrências e tem o relato das ocorrências de acidente de trânsito que acontece na travessia do trevo, principalmente com as motos que não reduzem a velocidade na lombada e acabam batendo nos veículos que atravessam, às vezes nem tanto pela desatenção, mas por não conseguir ter a correta percepção do tempo que a motocicleta vai chegar, porque os veículos reduzem a velocidade da lombada. Acidente no trevo lá embaixo do bairro do pedágio e saída do desvio do pedágio. Então, quando você imagina que esse trevo, é óbvio que não era a melhor meu Deus, branco. Não era a melhor das possibilidades de ser feito, mas poderia ter sido feito melhor, mas não. Mas hoje o que acontece? Quem vem, por exemplo, para atravessar para Alumínio, tem que ter um lado só de atenção, que é o sentido interior capital, porque excluiu o sentido capital interior. Isso, obviamente, é excelente para quem vai atravessar. Se for para pensar também que o fluxo de veículos que saem da Avenida Senador José Hermílio de Moraes para entrar no trevo e seguir sentido interior é muito pequeno comparado ao fluxo que já vem pela Raposo, e ali quando você sai no trevo tem uma sinalização de dê a preferência. Então, ser provisório, se aquilo for algo provisório, até que chegue essa duplicação, era interessante. Como falou dessa questão da duplicação da rodovia Raposo Tavares, de que trata aqui o requerimento, uma outra coisa que é importante debater nessa audiência que vai ter aqui, que o projeto que eu pedi para a prefeitura já e não mandaram, prevê 2 entradas para Alumínio.
Prevê o fechamento completo da Raposo Tavares e duas entradas. Uma exatamente onde é a base da Polícia Rodoviária e a outra onde é o trevo. Não existiria nenhuma outra entrada no município. Nenhuma outra entrada. Por exemplo, quem desviasse do pedágio, sairia na Raposo, voltaria sentido interior, faria o retorno, que a gente não sabe se é em nível ou em desnível, a gente espera que seja em desnível, e teria que voltar. O morador que sai do bairro do Olidel, um exemplo, e quer acessar o pedágio ou o Progresso, teria que com o carro ir até onde é hoje a base rodoviária, fazer o retorno e voltar para o bairro. Isso é a coisa mais importante que a Câmara tem que debater, para ver como ficariam essas entradas nessa duplicação. E quando a gente pede o projeto para a Prefeitura do que se tem, a Prefeitura fala que não tem, porque não é ela que executa, mas ela tem que saber o que vai acontecer dentro da cidade. Então, não estou defendendo aqui a obra, porque eu acho que porque a gente ouvia falar que a CBA, inclusive, teria que destinar uma área de desapropriação, que seria alargado o trevo, e nós não vimos isso. E nesse alargamento era o quê? Para fazer ele em desnível. Teria de ser em desnível. E a gente espera que, obviamente, seja provisório e que nós tenhamos conhecimento lá o quê? Que com a duplicação esse trevo seria. Agora, a questão que tem é de ter adaptação. E toda adaptação em trânsito não é fácil, mas pensando do ponto de vista de minimizar o acidente na travessia em nível, que é o que tem lá, hoje o motorista que vai atravessar, ele tem que ter só um lado para olhar, né? Então, eu tenho certeza que nessa travessia vai diminuir. Mas lembrou bem o doutor Alexandre, hoje a gente tem uma travessia informal, que é a do Chimar, que você vê o tempo inteiro as pessoas fazendo. Tem uma outra travessia informal, que é ali debaixo do ginásio, que as pessoas atravessam também, onde não pode atravessar. E mais à frente tem a saída do desvio do pedágio. Então, é muita coisa que tem para se tratar, mas principalmente o que a gente tem que ter conhecimento aqui é de o que é o projeto de duplicação da Raposo para alumínio. Porque é o que consta da época da gestão passada que nós tínhamos, é o fechamento total com duas entradas, uma onde é a base e outra onde é o trevo de alumínio. Essa eu acho que é a questão principal que nós temos que ter aqui, ter o cuidado da nossa Câmara. São as minhas considerações, presidente. Parabenizando e vou votar a favor do requerimento, obviamente. Continua em discussão o requerimento. Posso discutir? Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, a discussão ela é ampla. Primeiro que porque, de fato, com relação ao que se tinha, até melhorou realmente a circunstância de travessia da rodovia Raposo Tavares. No entanto, se ela é provisória e se estivesse próxima à duplicação da rodovia, já devia fazer a rotatória que realmente alumínio merece e que já serve para a duplicação, que é em desnível. E também, até não duvidando da palavra de Vossa Excelência, mas eu não sei o que ocorre na Prefeitura, que a Prefeitura em si, ela não tem projeto, que realmente a rodovia não pertence ao município, pertence ao Estado. Mas a Prefeitura já apresentou projetos, principalmente, para a Vila Pedágio. Isso já em 1997, depois, que era na segunda legislatura. Na terceira legislatura, que é o prefeito atual, também apresentou o projeto, e sempre muito parecido. Houve até um primeiro projeto, já em 1995, apresentado, para que a rodovia Raposo Tavares saísse próximo da estrada paralela à estrada Irineu de Resende. Não sei se o vereador Raimundo lembra bem disso. Até quem traçou o início do projeto foi até o engenheiro Alexandre, que era vice-prefeito na ocasião. Então, a Prefeitura já até apresentou vários projetos. Já houve audiência na Câmara Municipal, ainda nos anos de 1990, em que realmente apresentava-se somente essas duas rotatórias, no quilômetro 74, que é na entrada de alumínio, e no quilômetro 77, que é próximo mesmo do posto policial. No entanto, vale lembrar que realmente a Prefeitura apresentou vários projetos de travessia, inclusive com projeto de travessia para pedestre, na chamada Curva da Morte, que é quilômetro 75, onde muitos pedestres que se utilizam do centro de saúde, da escola rodovário, se utilizam daquela passagem, e teria que haver realmente uma passarela para pedestre ali. Então, há muitas propostas. Eu precisava ver onde tem cópia disso, protocolo disso, juntar isso, para que numa eventual discussão mais ampla, até mesmo numa audiência pública, possa ser apresentado esse documento. Olha, nós temos isso aqui, isso teve resposta, isso não teve resposta, o que é possível fazer ainda.
porque o município, havendo mesmo a duplicação da rodovia, principalmente lá no trevo da Vila Pedágio, que é no quilômetro 75 mais 800, que é próximo da Praça da Área Serione, ali é muito necessário mesmo que haja alguma forma de travessia da Vila Pedágio para o Lidéu e vice-versa. E essa proposta que existia anteriormente era elevar a altura da rodovia e baixar o nível dessa travessia para que pudesse conciliar essa travessia e não precisasse passar pela rodovia. Então, proposta já houve, mas precisava haver aí um entrosamento e até uma busca de força política melhor para isso. Era o que nós tínhamos colocado nessa discussão, senhor presidente e senhores vereadores, parabenizando e dizendo que nós estamos pela aprovação desse requerimento. Continua a discussão, requerimento 241, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta aprova. Augusto Canto. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Delegacia. Aprovo. Doutora Alexandra Amaral. Aprovo. Requerimento 241, aprovado por 8 votos. Solicita ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 242/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a reivindicação dos moradores do bairro Jardim Progresso, precisamente os residentes na rua Floriano Vieira, que solicitam a implantação de lombada em frente ao número 590. Considerando que esse pedido deve-se ao fato do abuso de velocidade por parte de alguns condutores de veículos automotores, que colocam em risco a vida dos pedestres que transitam pelo local e que requer a mesa do ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Existe a possibilidade da implantação de lombada nesse local? 2. Se positivo, quando será implantada? 3. Se negativo, por quê? Sala Sessões, vereador Nando Silva, 28 de agosto de 2015, Eduardo Bosco, vereador. Requerimento 243/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando as constantes reclamações quanto à administração do velório público municipal, as quais inclusive já foram objeto de inúmeros requerimentos por parte dessa vereadora. Considerando que, segundo apurada por esta vereadora, tais fatos decorrem principalmente da falta de mão de obra destinada pelo município para atendimento às necessidades do velório público municipal. Considerando que, em razão da natureza dos serviços que ali são prestados e de que os eventos não possuem horário certo para acontecer, é necessária a presença ou sobreaviso de funcionário 24 horas ao dia, 7 dias na semana e 365 dias no ano. Considerando que, infelizmente, o município não adota esta prática e acaba muitas das vezes sobrecarregando apenas 1 ou 2 funcionários, o que fatalmente acaba gerando os referidos problemas. Considerando que, na grande maioria dos municípios da região, os velórios são administrados e geridos pela iniciativa privada, funerária local, citando como exemplo Mairim, São Roque, Sorocaba, dentre os outros. Considerando que, inclusive, segundo informações, a funerária Nova Resende cobra de outras funerárias quando o atendimento não é realizado pela mesma taxa de uso do velório municipal. Considerando que existe lei municipal que autoriza, diga-se, com aprovação específica da Câmara, a cessão do velório a empresas públicas, é que requer a mesa do ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. Quantos funcionários são destacados para atendimento do velório municipal? 2. Esse número é suficiente para atender a demanda? 3. Existe alguma norma para a abertura do velório apenas 30 minutos antes da chegada do corpo? Se sim, qual o motivo? Já que muitas das vezes os familiares não possuem local para ficar e acabam ficando na porta do velório. 4. O prefeito pretende implantar melhorias no velório municipal quanto à mão de obra? 5. Existe interesse ao projeto do prefeito em ceder o velório para iniciativa privada? Se sim, quando? Se não, por quê? 6. Existe possibilidade de se agendar uma reunião entre o prefeito e os vereadores para discussão do assunto? 7. É de conhecimento que a empresa Nova Resende Funerária cobra taxas de outras funerárias por uso do velório? Sala Sessões, plenário, vereador Nando Silva, alumínio 28 de agosto de 2015, Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir o requerimento. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Bom, questão do velório, eu já até tinha conversado aqui com alguns colegas e a gente tem notado aqui diversos questionamentos, inúmeros questionamentos, com relação à limpeza, com relação ao uso, com relação ao horário, inúmeros fatores. E às vezes o vereador, né, a gente fala que a ponta da prefeitura e da população é o vereador, que as pessoas
embora o prefeito atenda, mas o acesso é direto com o vereador, né? O vereador está na igreja, está na rua, está no mercado e acaba ouvindo muitas reclamações. Então as reclamações vão desde lá que a pessoa tem que chegar às vezes e tem que auxiliar na limpeza, como às vezes as pessoas ouvem a reclamação, por exemplo, de que o velório só pode abrir determinado período antes do corpo, né, de chegar ali no velório. E resumindo, tudo isso é por falta de mão de obra. Não é culpa da pessoa que trabalha no velório. A pessoa está ali tentando, ao meu ver, fazer o máximo que ela pode. Mas acaba, muitas das vezes, não conseguindo. Por quê? Porque o velório ele não tem horário, né, para esse tipo de fato acontecer. Então, do mesmo jeito que pode falecer alguém e o corpo chegar às 9, que abrir talvez meia hora não iria atrapalhar, mas pode acontecer de falecer e a prisão do corpo chegar às 3 horas da manhã. E hoje, ao que consta, uma pessoa é destacada como responsável do velório e tem uma pessoa lá que ajuda durante o expediente. E aí existe uma cobrança, olha, você não pode fazer hora extra. E aí a pessoa, por exemplo, nessa semana que passou, uma pessoa me procurou, que faleceu aqui em Alumínio, uma filha de um ancião de uma igreja, né? E as pessoas da igreja ali, acabou o culto por volta das 10 horas, comovida com aquela situação, se dirigiram ao velório municipal. Um deles então veio aqui na portaria, o vigia já acionou a pessoa responsável e a resposta: olha, eu não posso abrir o velório agora, eu vou ter que ligar na funerária Mairim, confirmou uma previsão, e a previsão era de que esse corpo chegaria, embora já confirmasse o óbito, por volta das 4 da manhã, que iria abrir o velório às 3h30 da manhã. Aí eu explico para você, né, passa ali, às vezes, né, para desejar os sentimentos ali para o familiar, e você tem... Mas, poxa, o velório está fechado e as pessoas estão se acumulando ali para chegar. Às vezes vem algum parente de fora, não vai na residência, vem para o velório, às vezes um irmão de igreja, e o velório não abre. E por quê? Porque hoje não se estão dando a atenção que é necessária para o velório. Não se escala as pessoas, isso acaba sobrecarregando outras, que acaba se tornando humanamente impossível. Então, independente, olha que injustiça, independente da pessoa ter que abrir o velório meia hora antes e aí ela ganha esse horário, o certo é que a partir do momento, imaginou que ela recebe a ligação, olha, vai chegar, né, algum falecido e a família, por exemplo, comprando às 3, a partir do momento que você ligou para ela às 9 horas da noite, você já estragou qualquer compromisso ou qualquer coisa que essa pessoa poderia fazer, porque ela já está de prontidão para atender aquela ocorrência. O justo seria, então, que no mínimo, porque a lei estabelece isso, as horas de sobreaviso, o estado de prontidão, e não pagar a meia hora. Então, a culpa não é da pessoa, ou da pessoa que às vezes tem uma dificuldade de se manter, porque acaba ali em determinado horário a questão do velório, ela já tem que emendar outra jornada, e a lei diz também que tem que ter 11 horas entre uma jornada e outra. Então, assim, resumindo, o velório requer uma atenção especial. Então, fiz um requerimento aqui, é uma sugestão, mais para provocar a questão do assunto, pedir a melhorias, lógico, se possível, com funcionários da prefeitura, mas, de repente, a gente vai lá conversar e falar, olha, Alexandre, a funerária tal, inclusive, cobra a taxa de uso do velório de outras funerárias locais. Se cobra o quê? Porque as pessoas não pagam pelo uso do velório. Então, assim, é um assunto que com esse requerimento, eu gostaria de pedir as melhorias, contar com a aprovação, mas que esse assunto fosse discutido. Já foi dito hoje aqui, que talvez pelo custo que isso daria para um familiar enterrar um ente querido, mas assim, ou a pessoa tem que se estudar uma possibilidade de melhorar, o que não pode é deixar na situação que se encontra. Por quê? Porque as reclamações são constantes, é um aborrecimento enorme, que às vezes você fala, nem vou no velório, porque vai chegar lá e vai ter um problema. Então, esse requerimento fica aqui como mais uma provocação desse assunto, a gente pedindo para que seja agendada essa reunião aí, e que a gente possa, de repente, estudar a viabilidade como outras cidades ocorrem, ou não, ou ouvir o que pode ser melhorado, porque da forma como está sobrecarregando ali uma ou duas pessoas, não dá. O velório tem que ter alguém disponível 24 horas, em regime de escala, em sobreaviso. Pô, nós temos um médico em sobreaviso, gente, pagamos R$800 para o médico ficar de sobreaviso. Imagina, não temos alguém que, por exemplo, que possa ficar nesse mesmo instituto que a gente paga para uma empresa, na mesma situação, para alguém que dê uma atenção diferenciada para o atendimento, para aquela pessoa que já está num momento terrível da vida dela, ainda tem que aguentar a injeção de paciência, perder a paciência com essas tratativas. Então, acabando o tempo aqui, presidente, peço a aprovação dos colegas. Continua a discussão, requerimento 243, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal.
Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta, aprovo. Augusto Canto. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Delegacia. Doutor Alexandre Rogério Amaral. Requerimento 243, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continuar a leitura dos requerimentos. Requerimento 244/2015. Senhor presidente e senhores vereadores, tendo em vista fotos veiculadas em rede social que dão conta do abandono de veículo ou veículos que se servia a biblioteca móvel, tendo em vista que tal atividade de biblioteca móvel enriquece o cotidiano de nossos alunos, sendo, portanto, excelente para a melhoria do ensino. Tendo-se em vista que o Executivo necessita explicar tal situação e que requer a mesa do vídeo plenário, seja oficiado ao senhor prefeito para que nos informe. 1. Há quanto tempo está fora de uso a biblioteca móvel? 2. Quantos títulos dispõe a biblioteca móvel? 3. Quanto foi o coletivo adotado para servir a biblioteca móvel? E qual o custo de tal adaptação? 4. Quando voltará a operar o projeto Biblioteca Móvel? Sala de Sessões, plenária, vereador Ana Silva, 28 de agosto de 2015. Eduardo Delegacia, doutor Alexandre Amaral e Beto, vereadores. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. Foi feita a adaptação desse ônibus aí para servir como biblioteca móvel. Salvo engano, foi um valor alto essa adaptação, não foi algo tão barato assim quando foi realizado. E aí colocaram os livros dentro e a ideia era o quê? Esse ônibus, essa biblioteca móvel, percorrer as escolas de ensino fundamental, praças públicas municipais e fazer o empréstimo dos livros aos alunos da rede municipal de ensino. Fazendo isso com o quê? A prática da leitura, melhorar a qualidade de ensino das crianças. Primeiro que tempos passados, já chegamos a cobrar aqui do Departamento de Transporte, esse ônibus estava parado próximo de uma escola uma vez, sem freio, estava só com umas madeiras embaixo para que ele não descesse. Aí tiraram o ônibus de lá, na época, mas tiraram para quê? Para largar do jeito que estão essas fotos. Pior é que as notícias que dão conta para nós é que já esses ônibus estão prestes aí a ser leiloados. Diz que vai fazer leilão porque não tem serventia para o município. Isso é o que falam para o fundo. E o pior ainda, falam que já tem até dono que vai comprar o ônibus caso venha a ser leiloado, aí para servir para pescaria. Se fosse em outra cidade, eu ia falar que é história, né? Que é impossível de acontecer. Mas tratando de alumínio, nada é impossível. Então, o que a gente pretende com o requerimento? Primeiro, saber qual foi o custo que foi gasto à época, por que não se deu manutenção depois que o veículo saiu em boas condições, né? E por que não arruma esse ônibus e não coloca esse projeto para seguir adiante junto ao Departamento de Educação? Fizemos aqui um requerimento esses dias aí, a Prefeitura ela tem disponibilizada por ano quase 2 milhões de reais no Departamento de Educação, que é aquilo que é retido do salário de educação, para execução de projetos. E respondeu no requerimento que está pagando contas aí de encargo com dinheiro que, por lei, é para projeto. É para projeto, está gastando de forma inedônea o dinheiro que é para projeto. Qual o projeto que existe hoje no Departamento de Educação do município de Alumínio? Nenhum. Eu não conheço nenhum projeto. Eles podem colocar no papel 1000 nomes, mas com execução, aquilo que os olhos enxergam, não tem nenhum. E tem mais de 2 milhões de reais de orçamento da educação, que é do salário educação, que é retido em todas as empresas do município, que voltam e estão gastando em encargo. E isso é um projeto. Isso é um projeto. Será que dentro desses 2 milhões que foi respondido aqui, que a gente tem um extrato, inclusive, dentro da Câmara, não dá para fazer esse projeto? E muitos outros? Não tem como reformar, dar manutenção para o ônibus, porque quantos quilômetros um ônibus desse vai rodar no mês? Se for só na frente das escolas, fica 2 dias numa escola, mais 2 dias no outro, vai para uma praça no final de semana, quem apresentar a carteirinha, que é estudante da rede municipal, pega um livro emprestado, depois devolve ou na biblioteca ou na própria biblioteca móvel. Poxa, é coisa simples de fazer.
Aí você é apanhado em rede social, vendo o quê? O ônibus caindo ao pedaço. Com história de que vai ser leiloado. A prefeitura tá de brincadeira. O prefeito tem que parar de pescar e cuidar um pouco dessas coisas. É isso que tem que fazer. São minhas considerações, presidente. Peço para continuar, né, presidente? Peço para discutir. Pois não, vereador, 5 minutos. Desculpa, Matheus. Na verdade, né, como todo mundo fala, às vezes a pessoa é eleita para ser, sei lá, presidente de uma associação, de um clube, e o próprio prefeito. O grande problema das pessoas, eu acho que nesse regime democrático, é não dar continuidade e às vezes não reconhecer as coisas boas que foram feitas, né, que poderiam ser mantidas ou serem melhoradas. Então, esse ônibus aí, houve uma discussão, inclusive com relação ao valor que foi aplicado nesse ônibus na época, Claro. Vários requerimentos e vários questionamentos, mas era uma questão, resumindo, independente desse lado, era uma boa ideia. Né? O ônibus a ideia dele era, como o Eduardo disse, circular pelas escolas, pelas praças, incentivar a leitura, incentivar o conhecimento, né, dos jovens. E independente do valor que você questionava, à época, inclusive hoje pessoas que estão na prefeitura elogiaram, porque o ônibus tinha ficado muito bem feita a reforma, assim, foi muito bem trabalhado, a questão da estrutura, do funcionamento, e ele chegou a rodar algumas épocas. E infelizmente acabou não recebendo a continuidade. Talvez se o projeto não tivesse, como diz o Eduardo, nós não temos um projeto específico, mas não tivesse vingado esse projeto de biblioteca, sem sombra de dúvida era um ônibus que poderia ser usado por inúmeras outras coisas. A Prefeitura de Sorocaba, inclusive, tem um ônibus desse no mesmo ano, que inclusive deu uma polêmica que a placa era de alumínio, que é o ônibus que atende a saúde da mulher na cidade de Sorocaba, que deu tanto certo que, à época, o prefeito Vitor Lippe criou o ônibus do homem, da saúde do homem, que aí sim foi um ônibus novo. E é justamente essa questão, esse ônibus ainda não circula grandes distâncias, né? Ele circula dentro do município aqui, vai rodar o quê? 10 quilômetros para ele sair do Isaura e ir lá no Senindu, por exemplo, não circula, não tem circulação. Mas, infelizmente, não era um veículo novo, bom que se diga, acabou não recebendo a devida manutenção e se optou o quê? Encostar, abandonar um projeto que foi jogado, assim, além de se perder uma baita de uma oportunidade, né, que seria talvez um projeto válido, se perdeu a oportunidade de utilizá-lo em outro serviço, foi citado aqui, por exemplo, castração de animais, que se poderia criar uma saúde animal, criar um projeto, né, de se prestar alguma assistência aí, sei lá, medir pressão, alguns procedimentos básicos, né, de saúde, mas não. É mais fácil, mais cômodo, joga lá, aí põe no leilão, sabe que o preço acaba virando nada e resumindo. Então, fica evidentemente a aprovação do requerimento e que se ainda tiver um mínimo de possibilidade de uso, que se volte a usar. Né? Teve um investimento, acho que faltou uma pergunta, até saber o que foi feito dos livros, né? Espero que não estejam lá sendo corroídos lá pela vegetação, que aparentemente já toma conta desse ônibus e de um mais antigo. Então, assim, fica evidentemente a aprovação e pedindo para que seja feita uma destinação, seja dada continuidade do projeto. Se fala tanto em firmar parcerias, de repente uma ONG ou alguém poderia usar isso para uma boa finalidade, né? Afinal, tem ônibus daquele sendo usado em cidades para transportar passageiro, quanto mais para fazer um projeto daquele que não demandaria um veículo 100% novo, mas sim um veículo com condições mínimas de uso. Então, são minhas colocações com relação ao requerimento, presidente. Com relação ao... E antes de encerrar minha fala, aproveitando o tempo, registrar a Marisa, é uma pessoa que sempre acompanha os trabalhos aqui do Legislativo, sempre se faz presente na sessão. Hoje é o parabéns, então fica registrado nossos votos de felicitações pela passagem do aniversário. Obrigado, presidente. Continua a discussão, requerimento 244. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta aprova. Augusto Canto. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Delegacia. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Requerimento 244, aprovado por 8 votos. Solicita ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 245/2015. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando as reclamações recebidas quanto à depressão encontrada no cruzamento entre a rua Professora Joaquim Coelho Pereira com a rua Milton Moratti, considerando que tal depressão encontra-se tão acentuada que acaba danificando os carros que transitam pelo local, pois a parte frontal dos veículos é atingida quando por ali passam.
Assim, ante ao exposto, requer a mesa do ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de realizar obras no local de forma que a passagem de carros não seja prejudicada com a acentuada depressão encontrada na referida rua. 2. Se assim, quando irá ocorrer? 3. Caso negativo, por favor, especificar o motivo. Sala Sessões, vereador Orlando Silva, 28 de agosto de 2015, doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Requerimento 246/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando a resposta dada ao requerimento 193/2014, que trata sobre a falta de entrega de correspondência no bairro Figueiras e arredores, considerando que em tal resposta fomos informados que o Executivo também iria requisitar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a colocação de caixa postal na Escola Municipal José Jesus Pais para que as correspondências da população do bairro Figueiras e arredores fossem depositadas. Considerando que tal medida traria grande melhora para a população local, uma vez que não seria necessário o deslocamento do bairro até o correio. Aqui requer a mesa do ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A Prefeitura inquiriu a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos sobre a possibilidade de colocação de caixa postal na Escola Municipal José de Jesus Pais. Favor enviar comprovante. 2. Se sim, qual foi a resposta dada? 3. Caso negativo, favor especificar o motivo. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 28 de agosto de 2015. Doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Peço para discutir. Pois é, vereador, 5 minutos com a parte. Essa questão já foi um requerimento nosso, que nós fizemos aí há mais de um ano, e o prefeito falou que iria verificar a possibilidade de estar colocando essas, vendo com o correio, né, a possibilidade de colocar essa caixa postal para que o pessoal do Figueiras, do Colibri, possam pegar suas correspondências lá na escola do Figueiras. Eu acho que isso seria muito importante para aquela população de lá, que tem que vir aqui até o correio, e não teria um custo para a prefeitura, né? Só estaria disponibilizando ali o local da escola para que o correio colocasse as caixas postais e atendesse a população daquele local. E na época que nós mandamos essa correspondência, o prefeito falou que estaria verificando a possibilidade, queria enviar um ofício ao correio, né? Mas até agora nós não tivemos nenhuma resposta nesse sentido. Então a gente pede aí, mais uma vez, vamos enviar o documento ao correio, só que precisa da boa vontade do prefeito de ceder o local da escola lá para que essa caixa postal seja instalada. Mesmo que o correio queira, é necessário que o senhor prefeito autorize. Então a gente pede aí essa autorização do prefeito. Espero que o correio se disponibilize a colocar lá, para poder atender esse pessoal do Figueiras, do Colibri e da região ali, porque para eles vai ficar bem melhor do que vir aqui até o correio de alumínio. São essas minhas considerações. Obrigada. Continua a discussão do requerimento. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Já na gestão, na legislatura passada, estivemos aqui em reunião com o representante do Correio, que eu não vou me recordar o nome. O prefeito, à época, Jacó, também não teve interesse, apesar de não ter custo algum, porque a prefeitura, além de ceder o espaço, óbvio, tem a cessão do espaço que tem que mensurar um valor, mas custo real, assim, em dinheiro não tem. Teria que ceder um funcionário, e o Correio presta em todos os municípios a contrapartida. Então, imagine que a prefeitura faça a cessão de um escriturário que vai ficar atendendo, ou de um recepcionista. O salário dele é de R$ 1.500 pela prefeitura, o Correio dava uma contrapartida de um salário mínimo em alguma coisa, 900, quase R$ 1.000. Aquela época, inclusive, um proprietário rural do Figueiras, além de ceder espaço, falou que construiria os metros quadrados e faria a cessão para o Correio. Só que, infelizmente, o proprietário não pode firmar convênio ou parceria, se firma entre municipalidade e Correio. O prefeito não precisa nem ligar para o Correio. O Correio tem firmado essas parcerias da Caixa Postal Comunitária, como é conhecida aí o projeto deles, com vários municípios. Basta o prefeito querer indicar qual é a área, essa área tem que atender a uma metragem, tem que ter um cofre, etc. Mas são coisas simples de se resolver. A grande questão é que não quer, porque esse pedido que foi feito ao então prefeito da época, que era o Dr. Jacó, também foi revalidado ao prefeito Tiseu.
Foi revalidado. Então, ele pode ceder, por exemplo, Sinindu tem lá o que era a escolinha onde se executava projeto, que falou da não continuação. Sinindu hoje, por exemplo, mora uma pessoa que foi cedida a casa lá e nada é executado no lugar. Nada. Absolutamente nada na escola é feito. As pessoas que faziam diversos cursos ali, hoje não tem nenhuma atividade. Então, que pegue um espaço daquele e faça sessão para uma caixa de correio comunitária. Sabe, na entrada do Figueira, que busque lá as alternativas de fazer isso. Tem a escola, sabe, tem vários, tem que fazer na área branca também. Só que, porque se for para pensar, o custo da prefeitura é zero. É quase zero, né? Não é zero, mas é quase zero. Porque tem a contrapartida que o Correio paga ao funcionário que é cedido. É recolhido em favor do cofre municipal. Então, é falta de vontade, que não precisa, o senhor prefeito, entregue na casa dele a carta. Tem endereço, está dentro do perímetro urbano da cidade, e o Correio vai lá e entrega. Ele não tem. Então, ele não sabe o que é isso. Aí ficam as pessoas que moram no sítio reféns de favor, de etc., um monte de coisa, que nunca se resolve. A prefeitura, então, tem que tomar uma medida, fazer essa cessão de espaço, fazer a cessão de funcionário e firmar, assinar esse contrato. É muito simples. O Correio já falou que tem interesse, basta a prefeitura fazer a parte dela. São as minhas considerações. Continua a discussão, requerimento 246, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta, aprovo. Augusto Canto. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Delegacia. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Requerimento 246, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continuar a leitura dos requerimentos. Requerimento 247/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que foi dado início na reforma do campo de futebol da Vila Paraíso, sendo que o mesmo foi desativado para uso da festa de aniversário da cidade de Alumínio, considerando que o campo de futebol é de suma importância para a prática de esporte do nosso município, considerando que fomos indagados pelos esportistas para aumentar a dimensão do campo de futebol, considerando que tal aumento na dimensão do campo de futebol não causaria maiores gastos ou despesas, uma vez que já iniciadas as obras desse aumento das dimensões seria só para adequar as necessidades dos atletas. Considerando a urgência e relevância do interesse público que invoca o artigo 4º do ato da presidência 2/2009, requerendo à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito, a fim de que nos informe. 1. Haveria possibilidade de aumentar a dimensão do campo de futebol da Vila Paraíso para 105 por 68 metros. 2. Requeiro que nos seja enviado também a cópia do edital do certame do campo de futebol da Vila Paraíso. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 31 de agosto de 2015. Eduardo Delegacia, vereador. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. Hoje, aproveitando a visita que nos fez aqui, o diretor da prefeitura, o diretor do departamento, o Eduardo Damas, pedimos já que ele levasse esse pedido ao engenheiro Éder. Amanhã irei lá na prefeitura para tratar isso com ele. O que acontece? Ele nos disse que o campo lá tem mais ou menos 85 metros, mas não falou qual seria a largura, né? O maior problema que teria ali seria a largura por conta de um barranco e da rua onde está. A gente não imagina que deva fugir muito desses 68 que tem. O problema é o comprimento do campo. A gente pede o quê? A ampliação para 105 metros, ou seja, 20 metros a mais de campo, para colocar o campo dentro dos padrões oficiais de um campo. Com isso, podendo receber diversos jogos de Campeonato Paulista, de segunda ou terceira divisão, e eventos que algumas ligas fazem, que só fazem em campo dentro disso. Então, imaginar que a prefeitura faça hoje o campo, dentro da metragem que está lá, de 85 a 90, e já faça o contorno que vai existir. Depois desfazer para ampliar, é impossível. O certame já foi aberto. Tem como modificar? Claro que tem, é só fazer um aditivo ao contrato. O que mais se faz dentro da prefeitura é aditivos aos contratos. Então, se quiser fazer em relação a esse, que faça e já faça a coisa bem feita, para que a Alumínio tenha um campo dentro das medidas oficiais, que são o padrão de diversas ligas, diversas entidades esportivas. Então, algo que eu acredito seja muito simples. O requerimento eu falo que não dá muito custo. Hoje o Eduardo falou, obviamente, que tem custo, porque quando se aumenta 20 metros, vai aumentar alambrado, vai aumentar
a grama, mas se for parar para pensar, com tudo que é gasto na prefeitura, eu garanto que aumentar esse campo e colocar ele no padrão oficial, fica mais barato que a calçada que foi construída na frente da prefeitura. Que não deve passar de 50 mil o aditivo desse contrato. Então é algo muito simples. A prefeitura pode aditar o contrato, colocar o campo em padrão oficial, para quem sabe depois de terminado isso, porque a gente já tem notícia que vai ter a iluminação nesse campo e que vai ser feita, acho que uma ala de arquibancada no primeiro momento. Pode receber jogos. E ter além da atividade desportiva para os munícipes, a atividade de lazer de quem gosta desse jogo de futebol, que pode trazer jogos, mandos de jogos de diversas outras equipes da região. Então, acho isso algo muito importante e simples de resolver, se o senhor prefeito quiser. Obviamente, amanhã eu vou lá para o departamento de obras, tentar convencer lá o engenheiro Éder e o Eduardo para que leve isso ao prefeito, a importância disso e, quem sabe, fazer um aditivo e colocar o campo dentro dessa metragem. E esse pedido, obviamente, não saiu do nada. Diversas pessoas ligadas ao ramo desportivo da cidade vieram e pediram para que eu fizesse esse requerimento para tentar ter esse campo dentro das medidas oficiais. São as minhas considerações. Peço para discutir. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Quero parabenizar o nobre vereador pelo requerimento. Acho que realmente é uma situação simples de se resolver, porque, como bem disse, a prefeitura faz diversos aditivos, que esse seria um aditivo por uma boa causa, né? A gente espera que realmente esse campo seja reformado o mais rápido possível, porque as crianças já estão aí há 5 meses sem a utilização do campo, provavelmente até se terminar essa obra, mais uns 3 meses, o que totalizaria 8 meses sem a utilização do campo. E a gente espera que também, que depois da reforma, não se venha em abril do ano que vem e se destrua novamente o campo para fazer a festa no local, como foi feito agora, né? Então, a gente espera que esse dinheiro seja investido, né, e não aconteça, como aconteceu agora, de se destruir um campo para se fazer uma festa. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento 247. Em discussão. Nenhum vereador quer fazer uso da palavra. Passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta, aprova. Augusto Canto. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Delegacia. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Requerimento 247 aprovado por 8 votos. Não havendo Pela mais... ordem, Pois não, presidente. vereador. Como não há nenhum colega inscrito no tema livre, solicite seja suprimido o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral, ficando suspenso o intervalo regimental. Dando início ao ordem do dia, temos, não há projetos inscritos. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Projeto de Lei 9/2015, que dispõe sobre publicação dos requerimentos e suas respostas no Diário Oficial do Município. Nada mais havendo tratar em presente sessão, damos a mesa por encerrado. Uma boa noite a todos.